Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite, Pastor Mauro Alves, chegando aqui para mais um vídeo para o nosso canal CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Um abraço a todos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Esse vídeo vai subir para lá daqui a pouco. Dá um like aí para nós, para que possa expandir um pouco mais. E vamos seguindo aqui. Um abraço a todos os irmãos que têm participado, têm se inscrito aí no nosso canal. E nós temos trazido aqui alguns assuntos bem interessantes, bem sugestivos, à luz da palavra de Deus, assuntos inéditos, né? E hoje nós vamos trazer mais um assunto aqui, não é tão inédito assim. Um abraço à nossa irmã Andréia e irmão Júlio, que sempre estão nos assistindo, sempre está nos prestigiando. Deus abençoe. Eu quero trazer um assunto que está passando aí no seu rodapé, que é uma pergunta. Lilith, realidade ou mito? Você já ouviu falar nesse personagem? Esse personagem, Lilith, ele está na Bíblia? Ele é mencionado na Bíblia? Ele é uma realidade? Ele existiu, uma pessoa que existiu, ou é apenas um mito? Eu quero ler um texto aqui na Palavra de Deus, para a gente embasar. Se você tem um exemplar da Bíblia, eu te convido para nós estarmos lendo juntos. E eu quero trazer aqui um panorama, né, uma síntese desse assunto, que é um assunto muito interessante e que, por último agora, nesses últimos dias, sobretudo nessa semana, ele tomou um pouco mais de projeção devido a um festival que foi exibido lá na França, me parece que na cidade de Toulouse, na França, e que eles fizeram lá um evento que eles fazem, me parece que todo ano, e trouxeram ali um desfile, né, um evento que eles dizem que é mais folclórico, mais simbólico, mas que na verdade tem um pano de fundo, algo bem mais emblemático, bem mais relevante do que apenas uma questão folclórica ou simbólica. Até porque quando a gente acompanhou também lá na França, em Paris, a abertura das Olimpíadas agora, que passou, né? Nós percebemos ali muitas mensagens, nem subliminar não foram, né? Mensagens mesmo diretas, muito ocultismo, muita coisa. Isso também tem acontecido no show de grandes estrelas, aí como Madonna aqui no Brasil, a própria Anitta, né? Que eu não considero como estrela, como celebridade, mas tem muita gente aí que está considerando ela como celebridade, como uma pessoa muito inteligente, embora eu tenha uma opinião de que a inteligência dela está relacionada com outra coisa, né? Muito mais dotes físicos do que a inteligência. Mas esse não é a tônica do assunto. E nesse festival que teve agora em Toulouse, na França, veio à tona, né, uma discussão sobre um personagem lá que eles trouxeram lá no desfile, a Lilith, que segundo alguns teólogos reversos, né, alguns rabinos judeus, né, inclusive aparece muitas histórias sobre esse personagem no Talmud, me parece que tem alguma coisa, né, no Zohar, que também é um compêndio, uma literatura, né, uma enciclopédia judaica, e outros escritos, até me parece que até no próprio livro de Enoque, que é um livro considerado apócrifo, né? Não obstante ele até ser mencionado na Bíblia, no Novo Testamento, na carta do apóstolo Judas, menciona-se uma passagem desse livro de Enoque, que está à disposição de todos aí na internet, né, no Google, se você quiser dar uma clicada, falando sobre o livro de Enoque. Me parece que fala alguma coisa também a respeito desse personagem chamado Lilith, que segundo a tradição judaica, segundo a tradição oral judaica, né, Lilith teria sido a primeira esposa de Adão. Olha como que o diabo ele sabe trabalhar, ele sabe fazer. Inclusive até alguns escritos antigos, me parece que até suméricos, babilônicos, sugerem a existência desse personagem chamado Lilith, que às vezes é representado também por uma coruja. Observe o que eu vou ensinar para vocês aqui. Lilith, ela não foi a primeira esposa de Adão, até porque a Bíblia refuta
essa ideia. E eu quero ler o texto aqui que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 34, o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará aos seus companheiros, e os animais noturnos, existem outras traduções que traduzem essa palavra animais noturnos por coruja, ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Na verdade, o que esse texto ele está trazendo aqui, do livro do profeta Isaías, é uma metáfora sobre demônios, sobre espíritos malignos. Acontece que na mitologia, no ocultismo, no esoterismo, Lilith seria um demônio feminino. Nós sabemos que não existem demônios, demônio não tem sexo, porque demônios provavelmente, tudo indica que eles sejam anjos caídos, né? Que não têm sexo. Então, provavelmente os anjos são assexuados, não têm sexo. E então o esoterismo, dentro da própria tradição judaica, na tradição oral, no Talmud, nesse Zohar, que também é uma enciclopédia ou um compêndio judaico, fala sobre esse personagem, e o que é narrado nessas narrativas, porque trata-se de uma mitologia, trata-se apenas de uma alegoria ou de uma mitologia mesmo, né? Dizem que Lilith teria sido criada juntamente com Adão, do pó da terra, seria a sua primeira esposa, e que ela já teve um problema logo de cara com Adão, a partir da primeira relação sexual, o fato dela ter que ficar por baixo dele. Isso aqui não se escandalizem, né? É o que está na tradição judaica, nos escritos antigos judaicos, sumérios, babilônicos, né? Pelo fato dela ter ficado por baixo dele na primeira relação sexual, ela se recusou novamente a ter relações com ele, porque segundo o que ela dizia, né, nessa mitologia, é que ela não ficaria por baixo, porque isso ela estaria numa posição de sendo subjugada, uma posição inferior, e ela se recusou a ser inferior, ela dizia que era igual. Se você pensar dos movimentos feministas aí, não pense que isso é mera coincidência. Isso tem ação, sim, no mundo espiritual. Por mais que Lilith não tenha existido como pessoa, não seja uma pessoa real, é apenas um mito, mas isso tem influência no mundo espiritual, transcende o mundo físico. E diz a história, essa mitologia, que Lilith teria fugido do paraíso, do Éden, né? Alguns dizem que ela voou, alguns escritos antigos dizem que ela voou do paraíso, e que Deus havia então enviado 3 anjos para trazê-la de volta para Adão, para que ela viesse sob a ordem de Deus, voltasse para Adão, para o seu marido, mas ela teria se recusado, e a partir de então ela se tornou como uma ave noturna, né, uma coruja solitária, e que ela então passou a perseguir os homens, teve a aversão dos homens. Não é à toa que o movimento feminista traz o homem, traz uma versão da figura masculina, né? Coloca a figura masculina como com repulsa. Isso tem influência, sim, desse espírito maligno. E mais ainda, que ela passou a perseguir as mulheres, e esses 3 anjos que Deus havia dado ordem para trazê-la de volta, passaram a ser guardiões do casamento, dos homens, dos casamentos, dos relacionamentos, e também das crianças que estavam nos úteros maternos, porque, segundo essa lenda, esse espírito maligno, ele roubava as crianças que estavam no útero da mãe, né? Por isso nós vemos aí tamanho movimento, tamanho trabalho das instituições para tentar aprovar o aborto, e muitos lugares já tem sido aprovado, porque esse espírito maligno, que não é feminino, com certeza, ele transcende essa mitologia, né? Nós vemos também a figura do próprio Moloque, né, que se alimentava de crianças, que também é um demônio que está relacionado com o aborto, e mais ainda Lilith, que banalizou, né, Lilith, que é um espírito maligno, que usa essa figura como se fosse feminina, mas que na verdade não é, e ela nunca foi esposa de Adão, porque a primeira esposa de Adão e única foi apenas Eva, que Deus tirou da sua costela, como a Bíblia traz o ensinamento, como a Bíblia narra que aconteceu,
né? Porque, segundo alguns rabinos, inclusive Adão teria tido relações com animais naquela passagem de Gênesis, do Gênesis ali, que ele vai vai denominar os animais, e quando o texto bíblico diz lá que o próprio Adão vai dizer, agora sim, achei uma companheira que me servisse, ou que fosse compatível comigo, né, parafraseando o que o texto bíblico diz, porque essa sim é osso dos meus, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Segundo alguns rabinos, né, segundo o próprio esoterismo que usa os escritos judaicos, diz que Adão teria tido relação sexual com os animais, o que não é verdade, o que não é confirmado, nem consubstanciado pela Bíblia, e assim, depois, quando Eva foi entregue para ele, ele disse, agora sim, essa, numa tradução, né, essa sim tem a anatomia certa, o tamanho certo, o que não se confirma pela Bíblia, ok? Então aqui eu ratifico com muita certeza por aquilo que a Bíblia me ensina, porque o texto que eu li para vocês no capítulo 34 e o versículo 14, quando é traduzido por animais noturnos ou coruja, é a palavra hebraica Lilith. Por isso, alguns rabinos dizem que essa personagem pode sim ter existido e ter sido a primeira mulher de Adão. O que a Bíblia não confirma, o que não é ratificado pela Bíblia de forma alguma, e que não está embasado na Escritura Sagrada, mas não passa de um mito, não passa apenas de contos, né, de tradição oral e mitologia e esoterismo que é trazido pela tradição judaica. Então, a primeira esposa de Adão e única, à luz da palavra de Deus, foi Eva. E Eva é a mãe de toda a humanidade, ok? Que você possa guardar, agora que nós possamos orar pelo casamento, orar pelas crianças e que o Senhor tenha misericórdia das famílias, porque há sim um trabalhar maligno que transcende as instituições, transcende os movimentos de aborto e os movimentos feministas. Há uma influência maligna, sim, que tenta estagnar, colocar o casamento como instituição falida e tenta aprovar de toda maneira o assassinato de bebês inocentes, de crianças. E o aborto nada mais é do que um movimento, do que a perseguição dos poderosos contra os inocentes. E que nós, como cristãos, possamos refutar e dizer não ao aborto, não ao adultério, não ao divórcio, porque o projeto de Deus, a célula máter da sociedade, é a família. Eu vou ficando por aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e saber que Lilith é apenas um mito e não uma realidade, mas que há um espírito maligno que utiliza-se dessa mitologia para destruir as famílias e aprovar o aborto. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Amém.